havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária em 15 de fevereiro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, Jairinho, primeiro secretário. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Argemiro Pimentel, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Carlos Bolsonaro, Sônia Rabelo, Dr. Edson da Creatinina, Tio Carlos, Ivanir de Melo, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola Neto, Adilson Pires, João Cabral, Dr. Eduardo Moura, Tânia Bastos, Marcelo Ará, Elton Babu, Dr. Jairinho, Nereide Pedregal e Tereza Berger, 19, assume a presidência o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 16 horas e 6 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dessa sessão, vereador Remon, vereadores presentes, vereador Paulo Pinheiro, vereador Eliomar Coelho e os demais presentes, público nas galerias, telespectadores da TV Câmara, assessores e demais presentes. Há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, houve uma repórter da TV Câmara que nos fez a seguinte pergunta: o senhor sabia que a qualidade do ar do Rio de Janeiro é pior do que a qualidade de ar de São Paulo? E eu tenho o hábito de ouvir a TV Câmara e a opinião dos vereadores, e a maioria se colocou surpresa. E eu, como participante do Partido Verde, confesso que não sabia absolutamente nada sobre a medição da qualidade do ar aqui no Rio de Janeiro. Nós que trabalhamos aqui diariamente sabemos as múltiplas funções e exigências desse cargo de vereador, que para muitos parece um trabalho tranquilo e sem muita responsabilidade, mas nós sabemos o quanto é difícil ser um vereador responsável nessa cidade. E eu fui fazer uma certa pesquisa sobre o assunto e comecei a olhar à minha volta no Rio de Janeiro e vi que existem várias estações de medição do ar. Estou com algumas aqui na minha mão, e se vocês olharem ali na Praça Sans Penha, elas ficam mais ou menos um retângulo de uns 30 metros quadrados. Eu não sei o que tem exatamente lá dentro, não sei como é que funciona exatamente essa estação, mas é assim que se faz a medição da qualidade do ar. E eu fui fazer o levantamento desse problema. Eu tenho observado que, apesar da nossa cidade ser este ano anfitriã da Conferência Rio+20, que vai mais uma vez reunir chefes de nações para rever os acordos mundiais sobre o ambiente e as sociedades no planeta, a maior parte dos cariocas nem ao menos tem conhecimento sobre como é medida a qualidade do ar na cidade em que vivemos. Estou certo de que, para participar de debates que decidam sobre a qualidade de vida que ainda pode ter a população, precisa de informação e de conhecimento sobre o que a cerca e sobre o que provoca, mas que não é completamente perceptível a olho nu. Já é de domínio público o conhecimento de que emissões de poluentes da atmosfera afetam localmente a qualidade do ar e direto a saúde de todos e afetam globalmente o aquecimento do planeta e todos os seus fenômenos meteorológicos resultantes. A poluição atmosférica pode ser aguda, com altas concentrações de um dado poluente na atmosfera por curtos períodos de tempo, e crônica, relacionada a uma exposição prolongada, mas em níveis de concentrações mais baixos. Para avaliar e controlar os níveis, é necessário um acompanhamento periódico da emissão de particulados no ar
e da dispersão de poluentes. É uma exigência dos órgãos públicos, principalmente para atividades como a das indústrias que precisam controlar a emissão de particulados e gases na atmosfera. Foi recentemente que a Prefeitura aumentou para 8 estações sua rede de monitoramento da qualidade do ar e que passou a analisar 2 novos poluentes, também responsáveis pelo processo de formação do ozônio, os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos. Os poluentes detectados por esses medidores são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio, material particulado grosso e fino, além de analisarem também variáveis meteorológicas. Se vocês assistirem os jornais da manhã, volta e meia existe um funcionário, um meteorologista, que trabalha lá no Centro de Operações do Rio de Janeiro, lá perto da Prefeitura, e que ele recebe dessas estações meteorológicas as medições dos poluentes do Rio de Janeiro. Foi assim que eu me interessei e comecei a procurar aonde que ficam essas estações, que eu não sabia, e eu sugiro que vocês, quando passarem agora por essas estações, se interessem, tragam essas informações, se elas estão funcionando, se elas estão abandonadas, porque é assim que o vereador funciona, é com a informação da população. É impossível para nós falamos aqui da saúde, e agora eu tenho essa perfeita percepção, que é impossível para nós, vereadores, checarmos tudo que acontece na cidade. É a população que traz para nós, quando ela está incomodada com algum assunto, e nós somos os intermediários entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. As 4 novas estações ficam nos seguintes bairros: Irajá, Bangu, Campo Grande e Pedra de Guaratiba. Em 2 zonas importantes da cidade, norte e oeste, regiões que não eram contempladas com essa medição. As restantes estações, e eu consegui as fotografias pela internet, ficam nos bairros do centro, aqui bem pertinho, aqui no Lago da Carioca, Copacabana, na Praça Cradel Arco Verde, perto do metrô, Tijuca, Praça Sanspenha, e São Cristóvão, no campo de São Cristóvão, ou seja, ficam perto das estações de metrô, com analisadores de ozônio e material particulado fino. Uma unidade móvel, que eu também consegui a foto na internet, não sei se a foto seria aqui, ela fica no pátio da UERJ e permanecerá lá até março. Foi anunciado ainda que a partir de abril, essa unidade móvel irá para o Porto, ao lado aqui da cidade do Samba, a fim de analisar e avaliar o impacto das obras em curso no ar daquela cidade. As leis relacionadas à qualidade do ar referem-se ao monitoramento da qualidade do ar, ao uso de catalisadores em indústrias e carros e às vistorias de motores de ônibus e carros também. O combustível no Brasil tem álcool na sua maioria e o diesel nas regiões metropolitanas tem o enxofre retirado. Há licenciamento de atividades poluidoras com uso de medidas e equipamento de mitigação da poluição que estão em vigor. Quando eu falei álcool na sua maioria, foi um erro, álcool na sua mistura. Infelizmente, onde há atividade humana, há poluição e gargalos no trânsito em horas de rush, outras retenções e inversões de temperatura, com represamento de gases na atmosfera, fazendo com que a qualidade do ar tenha picos perigosos, o que torna as séries históricas muito importantes para ajustes no controle e mitigação. O monitoramento da qualidade do ar é realizado por um programa chamado Monitorar, e resultado de uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a Petrobras, estabelecida em 2008, para o restabelecimento da rede municipal de estações de qualidade do ar, desativadas em 2006, um convênio no valor de 10,5 milhões de reais, com duração de 5 anos. Do ponto de vista técnico, parar foi leviano, porque perdemos a visão da escala ampla decorrente de uma série histórica de medições. A retomada, com a ampliação da rede e inclusão de novos indicadores, assinala um novo comprometimento e estaremos aqui acompanhando a qualidade do ar do Rio de Janeiro. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Vereador. Senhor presidente, vereador
Raymond, senhores vereadores presentes nesse momento no plenário, vereador Eliomar Coelho, vereador Tio Carlos, assessores, pessoal da comunicação social. Nós estamos aqui hoje às vésperas do Carnaval. O último reabriu os trabalhos ontem, hoje já vamos parar novamente para que tenhamos oportunidade de esperar passar o período de Carnaval. Eu queria fazer duas colocações iniciais a respeito do Carnaval. A primeira delas é em relação aos cuidados que a população tem que tomar. Normalmente isso é muito falado, mas não é muito cumprido. O carnaval de rua na cidade vem aumentando. A quantidade de blocos, vocês veem hoje, se vocês olharem hoje, os jornais da cidade mostram quantos blocos vão desfilar no centro e na Zona Sul amanhã, sábado, domingo. As pessoas vão se divertindo. Nessa época, aumenta claramente o consumo da bebida alcoólica e aqueles problemas oriundos da irresponsabilidade de muitas pessoas vão aflorando. Acidentes graves de trânsito são comuns aumentarem nesses dias, muitas agressões ou brigas entre as pessoas, a questão de pequenos acidentes e aquelas pessoas que sabem que não podem frequentar determinados locais exatamente como frequentavam há 10, 15 anos atrás e insistem. Vemos sempre pessoas desmaiando, pessoas com crise hipertensiva. Basta avaliar esses postos que a prefeitura coloca todos os anos, no sambódromo ou pela cidade, que o principal atendimento é o uso excessivo do álcool e o tradicional passou mal. São as crises de hipertensão, a pressão lá que sobe. Quantas vezes quem trabalha no sambódromo sabe, as baianas que têm aqueles picos de hipertensão, algumas acabam tendo até complicações maiores, como um acidente vascular cerebral, derrame, exatamente porque cheias de roupa, com pouca hidratação, com a tensão e o cansaço do desfile, acabam tendo problemas. Então, o que a gente sempre espera é que as pessoas entendam essas informações, as informações são dadas pelos meios de comunicação, a questão da hidratação, a questão de não utilizar, ninguém aqui é contra o vendedor ambulante, é claro, o vendedor ambulante tem todo o direito de trabalhar, mas com um calor desse, comprar um sanduíche com maionese na rua é uma tentativa de suicídio, não tenha dúvida. Comer um cachorro quente na rua é também uma tentativa de suicídio, porque esses produtos não é a questão da higiene só na confecção. Eles ficam ali armazenados horas fora do gelo. E é um local claramente, é um tipo de produto claramente que vai se deteriorar e vai causar problemas graves, como diarreias e outras complicações. Então é importante que as pessoas entendam isso. Um outro ponto importante é saber o que a cidade oferece. Eu ontem fiz um discurso aqui, onde usava a palavra verdade. Eu fiz uma crítica aqui, até conversei há pouco com o Sá sobre isso, eu fiz uma crítica aqui ao documento apresentado pelo secretário Guaraná, sobre as avaliações do governo no ano passado. E o governo, nas avaliações, que eu fiz até elogios à questão da atenção básica na cidade, que melhorou, a cobertura de saúde da família, claro, é verdade que melhorou, as críticas não são essas, são outras, mas a Secretaria de Saúde não entregou ao governo nenhuma linha, nenhum parágrafo dizendo como vai o atendimento, como está o atendimento nos hospitais de emergência da cidade. E não é preciso dizer a vocês o que a população vai encontrar no Souza Guiar, no Salgado Filho, no Miguel Couto, no Lourenço Jorge, hospitais municipais, no Carlos Chagas, no Rocha Faria, no Albert Schweitzer, hospitais estaduais, no Hospital de Bom Sucesso, Andaraí, hospitais federais, são emergências. Vai chegar lá e vai encontrar aquela quantidade enorme de idosos, aquela fila de macas na emergência. E isso é dito a cada momento. Eu conversava ontem com alguns assessores aqui, um assessor de um vereador me disse que foi ao Hospital de Bom Sucesso visitar uma pessoa que foi internada, ficou impressionado com a quantidade de pessoas. Isso é normal em todos os lugares. Ou seja, nós não oferecemos o atendimento que a população precisa e merece nos nossos hospitais de emergência.
por enormes problemas, vários deles, vários, que não vai ser agora na véspera do Carnaval que nós vamos discutir. Não é exatamente agora o momento certo para que possamos discutir esta situação. Mas é preciso informar que as nossas emergências entram o Carnaval superlotadas. No passado, há 1 ou 2 décadas atrás, tempo que eu dirigi o Miguel Couto, isso não era só no Miguel Couto, a Secretaria de Saúde tinha um trabalho, nas semanas que antecediam o Carnaval, de tentar esvaziar o hospital. Aqueles pacientes que lá estavam internados para cirurgias eletivas marcadas, eram convidados a ir para casa e voltar depois do Carnaval. Hoje isso tudo acabou. Hoje a maneira moderna de administrar, que é dita constantemente aqui, que hoje se administra a saúde com muita modernidade, essa maneira moderna está deixando as emergências superlotadas, com idosos graves, com pessoas precisando. Vocês vejam o exemplo citado pela imprensa, e quem gosta de futebol deve ter lido, o jogador de um ídolo do Flamengo do passado, que foi o lateral esquerdo, Jordan. Quem não lembra do Flamengo, eu sou vascaíno, mas me lembro bem do Flamengo, de Jadir, Dequim e Jordan. Assim escalava o futebol naquela época. Esse jogador é o exemplo prático do que acontece com o cidadão brasileiro. A filha dele disse, ele nunca ia a médico, ele não gostava de médico, ele tinha horror de médico, não se tratava. Descobriu quando? Descobriu que estava diabético, hipertenso, quando passou mal e foi para o Pan del Castilho. Foi internado no Hospital Salgado Filho, com indicação de amputação de uma das pernas, devido ao adiantado grau de destruição do diabetes, que é uma coisa que as pessoas precisam entender que causa. Então, ele precisava ser... E não pôde ser operado, estava na fila, claro, apesar de ser jogador de futebol, apesar de ser a pessoa da maior importância para a sua família e para outras pessoas que ele conhece, estava lá na fila das macas da emergência, junto com centenas de outros idosos de mais de 60 anos. Então, a situação do atendimento é, vamos ter um Carnaval com os hospitais não preparados para esse atendimento. Então, se duvidarem da minha palavra, visitem hoje à noite ou amanhã de manhã a emergência de qualquer desses hospitais. Se não tiver, no mínimo, 30 macas ocupadas nas emergências do térreo, sem poder internar no hospital, vocês podem vir aqui me desmentir. E, finalmente, em relação ao Carnaval, ao calor ainda, a questão da dengue. A situação, a massa de propaganda do nosso governo atual é muito boa. Eu não tenho nenhuma dúvida que é até muito dinheiro, né? É muito dinheiro na propaganda, não é possível que não tenha um espaço. Tem se feito propaganda maciça sobre os cuidados com a dengue. E estamos diante do agravamento do quadro. Da mesma maneira que no Carnaval vai ser difícil atender as pessoas que já estão na emergência, a mesma maneira em relação à dengue. Estão colocando centros de hidratação, mas nós sabemos que a hora que tivermos, isso vem aí para março e abril, aquela quantidade enorme de pessoas para serem atendidas, elas vão disputar a vaga com esses outros que estão lá. Nós não nos preparamos para atender. Por quê? Porque não é preparar para a dengue, não é preparar para o Carnaval. Os hospitais têm que estar preparados para atender a população, e eles não estão. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar a respeito de um assunto que é rápido, já sei que estou com a luz vermelha, a questão aqui da casa dos ingressos do Carnaval. Todos nós, vereadores, temos muitas pessoas que nos pedem para participar, nossos assessores e outras pessoas. Há uma discussão jurídica aí muito grande, o Ministério Público tomou uma posição de pedir, já conseguiu impedir que o Tribunal de Contas receba os ingressos, e tenta agora impedir que a Câmara dos Vereadores utilize os ingressos que todos os anos recebem. É uma confusão jurídica, ainda não está definido, mas há um pedido do Tribunal, do Ministério Público, para que os vereadores e a Casa não usassem. Ontem recebemos um documento da Casa, dirigido ao procurador Cláudio Lopes, dizendo que a Casa não respeitará essa situação. Não sei se essa será, mas o documento chegou ontem à tarde, em que a Casa vai distribuir os ingressos. Então, eu já estou colocando aqui no plenário, aquilo que eu estou escrevendo, entregando nesse momento. Eu estou me abstendo, eu não quero receber os ingressos do Carnaval. Então, estou firmando essa posição, assinando, e estou entregando agora à presidência da Casa. Parece que a mesma posição tem a nossa bancada aqui, em conjunto, o líder da bancada do PSOL vai falar depois, o vereador Ilomar Coelho. Então, é importante, eu não quero depois, e não quero. E vou botar isso por escrito, que não quero ser surpreendido por alguém lá no Carnaval dizendo que pegou um convite meu. Meu convite não vai pegar porque eu não quero.
Não vou receber, porque acho que nós temos que... Não sei, não tenho noção ainda se a razão está com o Ministério Público, se a razão está com a casa, que diz que pode receber. O importante é que, nesse momento, eu estou sinalizando publicamente, queria que constasse aqui do nosso Diário Oficial, a minha posição, e depois também do vereador Eliomar Coelho que vai falar, nós não queremos receber os ingressos nessa maneira, nessa discussão. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador doutor Edson da Creatinina, senhor vereador Raimon, senhor vereador Paulo Pinheiro, senhor vereador Tio Carlos, os demais não se encontram presentes, portanto não são citados. Imprensa, funcionários, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Elas hoje estão vazias, justificadas provavelmente porque nós estamos em pleno período momesco. Né? Então, é isso daí. Mas, de qualquer maneira, isto não significa que nós, legisladores da cidade do Rio de Janeiro, não devamos estar aqui presente para discutir algumas coisas que estão acontecendo nesta cidade. Eu já falei que este ano eu vou, mais ou menos, não é copiar, nem adotar como referência, mas o mandato que eu represento, ele vai, neste ano, adotar como lema desconstrução das mentiras que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Porque nós não podemos, de forma alguma, conviver com mentiras. E, infelizmente, os governantes, aliados com interesses econômicos poderosos e aliados com a mídia, olha, joga notícias, informações, promessas, ações que não correspondem, infelizmente, à realidade do que acontece. Então, eu, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, não vou ficar aqui, não é, com aquela cara de paisagem, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Não é bem assim. Não é? Eu, pelo menos, recebi um e-mail, vou só falar. Não é? O porcão, ali no aterro do Flamengo, está começando a tomar espaços, usá-los como se deles fosse, em detrimento exatamente do espaço que deva ser para o público, de uso público. E é claro que faz isso com a conivência do Executivo Municipal. O Executivo Municipal, em matéria de repressão, é 10 esquemas repressivos aí, espalhados pela cidade inteira para coibir qualquer ato que, no entendimento dele, seja ilegal. E aí não vê essas coisas. Quer dizer, iniciativa privada, exatamente ocupa um espaço público por conta de uma concessão que lhe é dada, e esse espaço público, de repente, começa a ser privatizado. Então, é claro que o morador do Flamengo, o morador até de outros bairros, habituados a frequentar o aterro do Flamengo, ele está começando a se sentir cada vez mais tolhido no uso e usufruto daquilo que lhes pertence como cidadã carioca. Então, é claro que eu recebo isto, venho aqui, coloco e digo, como legislador, eu faço um apelo
e exige que o Executivo tome providências em relação à ocupação ilegal que é feita pelo Porcão no Parque do Flamengo, em detrimento exatamente daquilo que é uma área destinada para o lazer da população da cidade do Rio de Janeiro. População essa que não tem os recursos para usufruir de outros espaços destinados para as elites, destinados, quem sabe, para as classes dominantes, não? E o EMEI vem, inclusive, com fotografias. Fotografias. Isso daqui eu vou fazer um requerimento, encaminhar a quem de direito no Executivo Municipal e mandando, inclusive, com as fotografias. E esperar que as providências realmente sejam adotadas. Eu sei que o alcaide Eduardo Paes, ele gosta muito de holofote. O que acontece na cidade do Rio de Janeiro, objeto de holofotes, a presença dele está lá sempre. Agora, cessou a luz dos holofotes, desaparece também a presença. Desaparece não só a presença, porque junto com a presença desaparece também aquelas promessas que são anunciadas em relação àquilo que está acontecendo. E como foi só promessa aí durante, ou sob a luz dos holofotes, cessado isso, automaticamente as providências também não serão tomadas nem adotadas. Então, eu vou este ano aqui, o tempo todo, ocupar esta tribuna, exatamente para dizer, olha, isto daqui que está sendo dito não corresponde à verdade. E a população, o morador, o cidadão, a cidadã carioca, não merece isto de forma alguma, ser desrespeitado o tempo todo. O nobre vereador Edson da Creatinina subiu hoje a esta tribuna para falar da péssima qualidade da água. Nobre vereador Edson da Creatinina, a péssima qualidade, enfim, é exatamente de quem vive na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro hoje é considerada uma das cidades mais caras do mundo. Mais caras do mundo. Aqui, você aluga um apartamento em Copacabana, o mesmo apartamento, a mesma metragem quadrada em Paris é mais barato. Você entra num restaurante aqui, restaurante sem grandes sofisticações de classe média, faz uma refeição, aproveita para beber com a refeição, né? Aquela coisa da harmonização, beber um vinho, paga mais caro do que se estivesse num restaurante em Paris. Eu estou falando isto porque há uma precarização e cada vez mais se aguçando na cidade do Rio de Janeiro do seu morador. Uma precarização da vida. Não é só a qualidade da água. É a qualidade da água, é a qualidade do ar, é a qualidade dos serviços de saúde, é a qualidade dos serviços de educação, é a qualidade da moradia, é a qualidade dos transportes. Ou seja, onde é que está a boa qualidade? E às vezes a gente vê o governante dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade onde aqui vive-se como num paraíso. Então, não é verdade, não é verdade. Então, eu fiz questão de subir à tribuna hoje, exatamente para dizer que este ano eu vou dedicar, o lema vai ser desconstruir a mentira daqueles que têm responsabilidade sobre os destinos da cidade do Rio de Janeiro e não as cumpre como deveria. Então, eram estas as considerações que eu gostaria exatamente de fazer hoje. Eu só queria dizer que antes de terminar, gostaria pelo menos também de anunciar que adentrou
aqui ao plenário, enquanto eu fazia a minha intervenção, o nobre vereador Jorge Atleta, nobre vereador Alexandre Cerruti, nobre vereador Dr. Jairinho, nobre vereador Jorginho SOS, e só. Esse com espírito carnavalesco. De qualquer maneira, eram essas considerações e volto a dizer, o período momesco não deva servir como justificativa para a ausência aqui em plenário no cumprimento de suas funções como legislador do município do Rio de Janeiro. E só, por derradeiro, quero também afirmar que, assim como procedeu meu colega de bancada, nobre vereador Paulo Pinheiro, eu também vou enviar um requerimento à mesa diretora, abdicando do uso desses ingressos que têm sido distribuídos, né? E a justificativa é exatamente a existência de uma recomendação do Ministério Público, porque nós, vereadores, inclusive aqui na casa, quando acontece algumas coisas esquisitas aqui em plenário, no processo, na condução do processo legislativo, às vezes a gente recorre ao Ministério Público. Então, vai ficar meio esquisito a gente querer que o Ministério Público tome algumas providências em relação a alguma coisa que não deveria ter acontecido. E aconteceu aqui na casa, e aí pudemos receber como resposta, mas nós fizemos uma recomendação e você foi uma das pessoas que não acatou. Então, por conta disto, eu acho que deve se respeitar, deve se considerar. O nobre vereador Paulo Pinheiro, ele fez uma ponderação aqui, dizendo o seguinte, eu não sei nem quem, não posso chegar e afirmar se A está com a razão ou é B que está com a razão, mas a recomendação existe. Se a recomendação existe, então, por uma questão de prudência, é melhor eu agir de acordo com a recomendação, e por isso vou enviar à mesa diretora exatamente que não vou fazer uso desses ingressos que estão destinados para os edis da cidade do Rio de Janeiro. Eram essas considerações e muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, nobre vereador Edson da Creatinina, nobres vereadores aqui presentes, pessoal da assessoria que nos acompanha aqui no plenário, todas as pessoas que acompanham os processos que acontecem aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que acompanham os trabalhos nesta tarde de quinta-feira. Eu tenho, por prática, vez por outra, vir à tribuna para prestar contas de algumas coisas que fazemos, de algumas coisas que o nosso mandato tem feito, tem discutido com a cidade. Porque entendo que nós já estamos passando da hora de construir uma política que seja transversal no diálogo com a sociedade. Uma política que não se encastela, uma política que não se coloca dentro de quatro paredes, mas que perambula pelas ruas, que anda pelas ruas, que discute nas ruas os diversos processos que a cidade precisa passar para que os cidadãos dessa cidade, portanto os cariocas, portanto os que moram nessa cidade, os que aqui foram acolhidos, para que tenham uma vida mais digna, uma vida mais plena. É para isso que existe a política. A política, na sua origem, ela busca o bem comum, e nós não podemos perder isso de vista. E se tem uma coisa que às vezes nos faz falta, que às vezes nós não conseguimos fazer, até fazemos muita coisa, temos uma agenda muito sobrecarregada, temos uma agenda muito tomada, mas pecamos por não conseguirmos dizer às pessoas o que estamos fazendo.
por não conseguirmos prestar contas do trabalho que fazemos. E eu faço isso, e muitos vereadores também fazem. Andamos a cidade, tentando conhecer a realidade da cidade, a realidade do povo que habita a cidade. Há mais ou menos uns 10 dias, aproveitando aí esse recesso, que por sinal é muito longo aqui na Câmara Municipal, eu andei visitando muitas comunidades, desde comunidades da Zona Oeste, relacionadas à região do Recreio Jacarepaguá, até a Zona Oeste mesmo, Santa Cruz, Paciência, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Bangu, Vila Aliança, Vila Kennedy, Padre Miguel, desde o subúrbio, desde a Zona Sul, desde a Zona Norte. Mas eu queria contar 2 fatos que muito me impressionaram. Em uma das visitas a uma comunidade da Zona Oeste, eu encontrei-me com uma professora que, compreendendo o processo de uma educação que não foi de muita qualidade para sua filha, resolveu preparar aquela criança, aquele adolescente, para prestar o concurso de admissão ao Colégio Militar. Lá no sonho dela, o Colégio Militar é o sonho de consumo da sua família. E, portanto, se é sonho, tem que correr atrás. Eu tenho outros sonhos, cada um de nós tem sonhos distintos, e temos que correr atrás deles. Essa professora resolveu preparar a sua filha, e preparou a menina para fazer a prova do Colégio Militar, e essa menina foi aprovada. E correu logo um boato na rua, no bairro, na região ali da comunidade dela, de que ela tinha preparado bem a filha, tanto que a filha, na primeira investida, passou lá na prova do Colégio Militar. E essa professora, numa iniciativa de investimento, numa iniciativa de proatividade, de protagonismo da educação, que não pode estar apenas nas mãos da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, tem que estar nas mãos do povo. O povo tem que participar da construção deste processo de educação. E também, falar em educação aqui, saudar o nobre vereador Leonel Brizola Neto, que com seus 2 filhos, né, duas crianças estudantes, não é isso? Estão aqui presentes na Câmara. Nos dá muito prazer a presença de vocês, viu? E aí essa professora então, começou a preparar crianças da Redondeza para fazer prova do CAP-UERJ, do CAP-UFRJ, do Pedro II, do Colégio Militar, e está crescendo o número de pessoas aprovadas. Então eu queria saudar essa iniciativa da professora Soninha, que instituiu lá na sua casa um espaço de aprendizagem, que está para além, tio Carlos, para além das questões oficiais da educação, mas que está naquele que é o sentimento mais concreto e real da educação. Queria também, nesse processo de prestação de contas, lembrar aquilo que sempre falo, que quando eu visito qualquer pasta do Executivo, qualquer secretaria, e mesmo quando visito o prefeito, eu tenho levado comigo as pessoas das comunidades que me demandam as questões das suas comunidades. E quero dar esse testemunho, não que as coisas resolvem com a celeridade que nós queremos que sejam resolvidas, mas tenho sido recebido. E, portanto, a obrigação, inclusive, do Executivo, né, que não estou aplaudindo o Executivo, não, estou, inclusive, colocando que de fato isso acontece, e que deve acontecer mesmo, mas saudando a presença das comunidades, que tem dado a mim um grande ensinamento. Eu levei, há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 8 meses atrás, a presença do prefeito, uns moradores da comunidade de Nova Palestina, em Santa Cruz, perto do Cesarão. E esses líderes dessas comunidades, seu Manuel, seu João, seu Francisco, Dona Margarida, Alair, esses líderes daquela comunidade, foram ao prefeito e disseram ao prefeito, com um projeto debaixo do braço, que queriam que a sua comunidade fosse urbanizada, que a sua comunidade, na sua comunidade, deixasse de existir valões negros, que na sua comunidade, deixassem de existir valão de água podre a céu aberto, onde as crianças se infectam e adoecem de diversas
doenças que são acometidas por essa falta de saneamento básico. E aí o prefeito nos recebeu aquela comunidade, deu os encaminhamentos, e ontem nós fomos à Secretaria Municipal de Obras, SMO, encontrar-nos com o secretário Alexandre Pinto, que nos recebeu a comunidade e que deu à comunidade o encaminhamento que está sendo feito para a reurbanização, ou para a urbanização da comunidade Nova Sepetiba. E a minha fala aqui, nobre presidente, senhores vereadores e vereadoras, é exatamente para dizer isso. Eu considero que uma das grandes funções do parlamento, uma das grandes funções do vereador, não é única e exclusivamente aquela de fazer leis. Também esta é importante, porque nós precisamos de regulamentar as ações do executivo na cidade, as ações do cidadão na cidade. É importante, claro, que nós tenhamos esse papel, essa função de legislar, de produzir leis, mas tem outros papéis importantes, como, por exemplo, o papel de fiscalizar o executivo, para que as ações que nascem aqui na Câmara, ou que nascem nos movimentos sociais, ou que nascem do desejo dos cidadãos e das comunidades, seja levado adiante e tenha êxito. E tem ainda uma outra função, que às vezes nós não falamos muito nela, porque apenas falamos da função de legislar e de fiscalizar o executivo, votando o orçamento e vendo a sua execução, mas tem uma outra função que eu também considero muito importante, que é a de nós, 51 homens e mulheres, que fomos eleitos e que representamos o povo dessa cidade, não sermos a voz das comunidades, mas darmos voz ao cidadão, dizer ao cidadão que ele tem o que contribuir, dizer ao cidadão que ele pode falar, dizer ao cidadão que ele pode se expressar e abrir espaços. Talvez esta, e eu tenho descoberto isso, tem sido uma das grandes funções que eu tenho exercido no meu mandato parlamentar nestes 3 anos que passaram, e pretendo exercê-lo ainda neste ano, de dizer isso, de dizer que o parlamento existe também para abrir portas, para fazer comunicação, para fazer pontes, para dizer às comunidades, aos cidadãos, e de modo particular, no viés que eu procuro fazer, de modo particular, para as classes menos favorecidas, para os mais empobrecidos, que às vezes se intimidam com as cores e o cheiro dos palácios, de que eles podem adentrar aos palácios, de que eles podem ocupar as tribunas, de que eles podem falar, de que eles têm um recado a dar à sociedade, e que a política deve ser construída desta forma. Então eu queria somente usar da palavra para dizer desta minha prestação de contas, e dizer do quanto tenho aprendido com as comunidades, de modo particular, com os mais empobrecidos da cidade do Rio de Janeiro, que tem, de certa forma não, que tem de maneira contundente, dado uma resposta para que a sociedade seja uma sociedade que caminha, e que caminha não a partir da cabeça de meia dúzia de iluminados, mas que caminhe a partir também das suas iniciativas, dos seus pensamentos, das suas ideias. O vereador Leomar estava pedindo uma parte aqui, seria muito prazerosamente, mas a mesa está sinalizando que não é regimental, seria prazeroso ouvi-lo, claro, o senhor tem somente a contribuir, sem dúvida alguma, e ouvir a fala do senhor, para mim é uma honra, a sua fala para mim é uma honra. Então, muito obrigado, eu queria ter colocado isso, e dizer que nós temos essa responsabilidade, eu me sinto responsável por isso, ajudar a construir uma política que sepulte uma outra política, ajudar a construir uma política que enterre uma outra política, uma política que seja de construção coletiva e que sepulte aquela política que mantenha as pessoas encabrestadas, mantenha as pessoas sem protagonismo. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. A parte concedida. Não, eu queria essa parte, porque quando eu citei os vereadores que tinham adentrado aqui no plenário, quando eu estava fazendo a minha intervenção, então eu queria aproveitar para pedir desculpas e fazer uma correção, que eu falei que tinha adentrado o vereador Jorge Atleta, mas é vereador Israel Atleta. De maneira que era essa correção que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, tio Carlos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Queria aqui saudar todos os companheiros e aproveitar a oportunidade, já que estamos ainda em discussão das comissões, então vamos aproveitar esse momento de estarmos aqui, podendo expressar algumas considerações em relação ao que vem acontecendo na cidade. Queria antes, senhor presidente, lamentar que um projeto de lei caminhado por mim nesta casa, votado e aprovado por nós vereadores aqui, foi vetado pelo prefeito Eduardo Paes, e aí, nobre companheiro Eliomar Coelho, eu não me recordo, mas sei que o senhor não votou favoravelmente, questão dos blocos, quer dizer, a relação de que eu fiz que o projeto que os organizadores dos blocos de carnaval pudesse dar pulseiras de identificação às crianças. Infelizmente, sei que isso poderia causar um transtorno e um trabalho maior para os organizadores dos blocos, mas não na questão financeira, porque eu volto a dizer, hoje, não é aquele bloco daquela formação de amigos do bar, ou aquele amigo do bairro. Os blocos hoje, verdadeiramente, se tornaram uma grande empresa. Nós encontramos blocos aí arrastando milhares e milhares de pessoas, inclusive com patrocinadores poderosos, como é o caso hoje, nós temos alguns patrocinadores colocando dinheiro nesses blocos. Claro que não é a realidade da maioria, sei disso. Mas, infelizmente, não sei o porquê, o prefeito Eduardo Paes entendeu, com certeza, o clamor, né, e o pedido. Me lembro, eu acho que é Sebastiana, é uma organização de blocos que se pronunciou na mídia, inclusive, dizendo que era uma barbaridade o que o vereador Tio Carlos queria. Isso, na verdade, o que eu apenas queria é que fosse repassado para o organizador do bloco e até patrocinador uma precaução que nós estamos vendo aí nos jornais, às vezes, algumas indicações, tipo, para que a criança saia de casa com um crachá. Claro que isso é obrigação do pai, mas o pai, às vezes, pode não sair. E se lá naquela concentração do bloco? Isso é feito, inclusive, nas praias. Muitas praias têm barracas e tendas que identificam crianças com aquela pulseira que custam centavos. Mas, enfim, o prefeito Eduardo Paes, atendendo com certeza, vetou, senhor presidente, dizendo, é claro, que um vereador não pode legislar sobre o direito da criança e adolescente. Ora, infelizmente, talvez constitucionalmente, esse embasamento, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é, claro, uma lei federal, mas isso foi apenas uma colocação e uma desculpa, porque o que nós queríamos exatamente era a sensibilidade do prefeito Eduardo Paes, a sensibilidade dos organizadores de bloco, e aqui eu digo isso porque na matéria quando diz que o tio Carlos não conhece bloco de carnaval e o tio Carlos não conhece nada de eventos. Claro, as pessoas não sabem nem qual é a minha origem, enfim, mas há 35 anos eu trabalho com eventos. E bloco de carnaval, seja lá o que for, faço de tudo e conheço. E sei que muitas vezes a criança se perde, é achada, graças a Deus, mas aquele desespero que aquela criança vive pode ser realmente minimizado no sentido de que uma pessoa possa pegar e entrar em contato direto com o pai, enfim. Mas, infelizmente, claro que esta casa dará uma resposta, derrubará esse veto absurdo do prefeito Eduardo Paes. Sei que foi um pedido, né, dos grandes produtores de bloco de carnaval, não são organizadores de carnaval, que hoje nós temos, eu volto a dizer, a cidade, aliás, dou parabéns, porque nossa cidade vive um carnaval de rua que vem realmente mostrando, claro, alguns exageros que estão sendo cada ano que passa, se buscando correções, a questão dos mijões, isso quer dizer, a prefeitura vem dando e vem cobrando, a Secretaria de Ordem Pública também está vigilante, mas nós precisamos também entender que é uma manifestação linda, é uma manifestação do nosso calendário, nosso Brasil, o que mexe com as pessoas, a alegria, o povo carioca, isso vive. E esse resgate do carnaval de rua foi realmente um acerto. Porém, não sei o porquê, mas, infelizmente, até agora, esse ano, muitas crianças estarão se desencontrando dos seus pais, sem ter uma identificação, e o trauma é maior ainda. Sem levar em consideração, é claro, o número de crianças que desaparecem no nosso país, e aí, é claro, não é só na época do carnaval, mas a gente está aqui colaborando. Então, eu queria aqui manifestar, entender o prefeito Eduardo Paes, enfim,
lamentavelmente, vetou, e infelizmente esse carnaval nós não teremos essa medida, que seria uma medida, na minha opinião, e aqui dos companheiros que votaram favoravelmente, acertada. Mas queria falar agora sobre um outro assunto, que também precisa ser colocado nesse período de carnaval, que é a questão da droga. É a droga lícita e a droga ilícita, é claro. Quando falamos das drogas ilícitas, aí todos nós sabemos dos questionamentos, temos aí até uma luta jurídica sobre o Nós na Mente, um bloco aí que fala exatamente da descriminalização da maconha. É uma discussão que nós temos que avançar, não é cerceamento absolutamente, na minha ótica, né, de liberdade de expressão, enfim, é uma opinião minha e a gente vai aqui discutir sobre isso. Mas queria colocar que a questão do álcool, os maiores patrocinadores do carnaval, e eu digo no Brasil, com certeza, e nós estamos vendo aí, são a indústria, são as indústrias do álcool. E aí a gente começa a se perguntar, é muito ruim, e eu que tenho uma bandeira já há alguns anos contra essa violência que é a droga lícita, olharmos crianças totalmente embriagadas, crianças de 10, 11, 12, 13 anos, não só no carnaval, isso queremos estar aqui falando, sobre total efeito dessa droga perversa que é o álcool. Pessoas brigando, violência de uma maneira geral, e isso nós temos que dar um freio nisso. Claro que é uma questão muito difícil. Essa luta é uma luta muito difícil, porque se olharmos quem é que movimenta a propaganda na televisão, mas enfim, eu quero aqui me comprometer que esta luta, de forma absolutamente, hoje já vi, através de pronunciamentos como esse, ou através de ações mais responsáveis, já vimos algumas propagandas enfatizando a bebida. Ontem eu vi na televisão, uma propaganda que não exalta nem o álcool de uma maneira geral, mas falava exatamente isso. Senhor comerciante, peça carteira de identidade. Isso é louvável. Eu não estou aqui contra absolutamente ninguém tomar sua cervejinha ou então se divertir da forma que quiser. Mas a covardia de servir álcool às crianças e adolescentes, e digo isso, nobre vereador Eliomar Coelho, cada vez mais cedo, as nossas crianças estão entrando para esse mundo que muitas vezes não tem a chance de ter volta. Então, eu queria aqui deixar registrado que os comerciantes sejam responsáveis. E isso, quero aqui parabenizar a propaganda que está dizendo exatamente isso. Bebida alcoólica, isso quer dizer cerveja, tequila, seja lá o que for, tem que ser realmente precedido e servido de uma identificação em relação à idade dessas crianças. Mais do que isso, senhor presidente, eu ainda teria que me colocar um pouco mais, mas eu torno a me reescrever para que, se tiver algum outro companheiro que queira se manifestar. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, imprensa, assessores, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez nós temos a oportunidade de ocupar essa tribuna, o que nos dá um prazer enorme. Ontem eu ainda estava inscrito, mas não pude usar a palavra porque eu acedi para a vereadora Nereide Pedregal, o que não me arrependo, pois ela fez um belo discurso, mas infelizmente eu não pude discursar em relação ao tema que inclusive ficou acumulado para hoje, pois eu tenho outros tópicos para poder dizer. Gostaria inicialmente de falar sobre uma notícia do jornal Metro, se eu não me engano, não, Destaque, que diz que o país perde 45 bilhões com feriados. Isso dito pela Federação das Indústrias. 45 bilhões que o país perde com os feriados.
Eu posso dizer o quanto eu sinto falta da oportunidade que nós temos de trabalhar quando nós ficamos aqui um período tão prolongado nesse recesso, sem poder utilizar todos os meios e mecanismos que a gente tem para poder fazer com que as nossas atividades tenham o seu desenvolvimento. Eu senti muita falta. Nós não podemos fazer indicação nesse período, não apresentamos projetos, não temos projetos aprovados, nós não temos as mesmas possibilidades de usar essa tribuna, de falar aos telespectadores da TV Câmara, como nós fazemos isso todos os dias. Aqui nós temos um grupo de vereadores que utilizam essa tribuna todos os dias, e isso faz uma falta sem tamanho. Porque nós aqui prestamos conta, que é um dever nosso. Hoje o vereador Raimon, de uma outra forma, disse a mesma coisa. Aqui, nós, além de fiscalizar, de legislar, a gente tem essa função também de prestar conta daquilo que a gente faz. Então, eu senti muita falta nesse período que eu estive fora, né? E eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores também sentiram falta de ter essa oportunidade de dizer, por exemplo, o trabalho que tem sido feito lá na região de Coelho Neto, Acari, Colégio, Fazenda Botafogo, Barros Filho, Costa Barro. É uma coisa impressionante como nós temos tido um trabalho que tem melhorado as condições de vida daquelas pessoas que residem ali naquele entorno de onde eu trabalho. Eu fico, às vezes, pensando, né, o quanto tem sido gratificante para mim, né, ser um daqueles que briga por aquela região. Tem muita gente que luta ali por aquele local, né, ou por aquele local e pelo seu entorno, mas eu vibro muito com isso. Na sexta-feira, agora, que passou, eu estava bem próximo do meu comitê, e quando eu, à noite, olhei como ocorreu uma diferença ali no bairro, eu fiquei muito feliz. E isso ocorreu de pouco tempo para cá. Diversos representantes dessa casa buscaram aqui e ali o voto na época das eleições, mas poucas vezes eu vi um desenvolvimento tão grande como agora nós temos observado, e não só em Coelho Neto, mas em todo o seu entorno, né? Nós vemos que tanto na área da saúde, como na área do entretenimento, e nós temos ali agora e na área do esporte, né, que a gente tem ali um trabalho que é feito na Vila Olímpica, que é um trabalho que também dá oportunidade para os jovens. Então, isso é muito bom da gente constatar. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, além de reiterar que eu senti muita falta, eu gostaria de deixar isso muito patenteado, porque a gente sente falta de trabalhar aqui. Porque muita gente fica pensando que o trabalho tem que ser feito somente na base, que você tem que fazer somente trabalho de rua. Mas o trabalho que é feito aqui me dá uma satisfação muito grande, porque a gente vê resultado. E mesmo que não tivesse resultado, nós estaríamos contribuindo com aquilo que a gente acha que é o melhor para a população do município do Rio de Janeiro. E isso é que é importante. Quero constatar também o trabalho que vem sendo realizado pelo subprefeito da Zona Norte, o subprefeito André Santos. E às vezes eu fico pensando que ele é onipresente. Onde você vai, em qualquer local ali que esteja sob a sua jurisdição, o André Santos está presente, o subprefeito está presente, e nós temos que dar glória a quem merece. E ele vem fazendo um trabalho muito bom, e isso tem que ser dito aqui também, para que todos saibam. Porque para criticar é fácil, agora quando é para elogiar, às vezes as pessoas são muito econômicas. Queria fazer uma outra constatação. Nós estamos entrando aí num novo período dessa legislatura,
E eu gostaria de fazer uma outra constatação, que é o trabalho que vem sendo realizado por essa mesa diretora. Eu acho que, capitaneado, presidido pelo nosso querido vereador Jorge Felipe, eu queria dizer o quanto a gente vem observando e constatando que nós fomos muito felizes, nós vereadores, quando levamos à presidência o vereador Jorge Felipe. Queria também dizer que eu acompanho isso, não sou dado a ficar elogiando sem razão, mas eu vejo o quanto tem sido importante o trabalho à frente dessa mesa diretora, e eu quero congratular-me com o nosso presidente. E queria, finalmente, senhor presidente, e senhores vereadores e vereadoras, dizer, agora saindo desse saco de bondades, né, algo que tem me preocupado muito, que é a velocidade dos ônibus aqui no Rio de Janeiro. Neste final de semana, em uma reunião, eu perguntei a algumas pessoas se elas sabiam qual é a velocidade máxima permitida para os ônibus nas vias urbanas do nosso Rio de Janeiro. Os palpites foram vários, mas ninguém acertou. Em resolução publicada em 1º de julho de 2011, no Diário Oficial do Município, a Secretaria Municipal de Transporte estabelece a velocidade máxima de 50 km por hora nas vias da cidade para os veículos de transporte público, exceto nos locais onde houver regulamentação e sinalização de velocidade máxima inferior a este limite. A medida atinge ônibus e micro-ônibus, veículos do sistema de transporte público local, de transporte escolar e de transporte de passageiros sobre regime de fretamento. Em realidade, esta determinação visa dar maior segurança à população, mas até onde esses limites vêm sendo cumpridos. As empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro, partindo do princípio de que sejam empresas responsáveis com a população e com a legislação de nossa cidade, deveriam ser as primeiras a informar dentro dos próprios veículos esta resolução para que os usuários tomem ciência. Mas nem mesmo os motoristas, ou pelo menos grande parte destes, sabem que esta determinação existe e que vale para todos os ônibus que circulam pela cidade, exceto em vias de trânsito rápido, onde os veículos poderão ultrapassar esse limite. A determinação da Prefeitura é que as empresas que respeitarem esse limite, inclusive nos corredores de ônibus, sejam multadas em R$ 574,61. Gostaria de saber dos órgãos responsáveis por esta fiscalização quantos ônibus foram multados desde que esta resolução entrou em vigor, ou seja, julho de 2011. Ônibus acima de 50 km por hora, eu já vi vários, pois basta um passar por mim, estando eu a 60 km, que é fácil deduzir que este está acima dos 50 km. Gente, assim como o álcool, a direção não combinam e a direção não combinam, da mesma forma, ônibus e velocidade representam um atentado à segurança da população, principalmente quando alguns desses ônibus não recebem a devida manutenção ou renovação da frota. Um balanço da fiscalização de trânsito revela que 31,37% dos ônibus inspecionados foram reprovados no mês de junho de 2011. Isso mesmo. 31,37% dos ônibus estão reprovados. Ou seja, 1 em cada 3 ônibus que você vê circular pelas ruas do Rio estão reprovados. Voltando ao assunto da velocidade, como o usuário pode apontar e fiscalizar esta determinação? Como o usuário pode cobrar que a lei de velocidade máxima seja respeitada em prol da sua própria segurança e também da segurança dos outros? Estou apresentando um projeto de lei no qual as empresas de ônibus de transporte público da cidade do Rio de Janeiro estarão obrigadas a instalar dentro dos próprios ônibus, em local de ampla e fácil visualização, um velocímetro digital, onde o objetivo é permitir ao passageiro a verificação permanente da velocidade do ônibus durante todo o trajeto. Espero com isto deixar minha colaboração em prol da segurança dos usuários de transporte coletivo de nossa cidade. Enfim, eu gostaria de encerrar dizendo que eu teria muita alegria de poder falar somente coisas boas. Infelizmente, nem sempre é assim. Muito obrigado.
O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, saúdo a todos na volta da sessão legislativa, a última dessa legislatura. O que me traz a essa tribuna hoje são 3 assuntos. O primeiro diz respeito à forma nova como a Secretaria Municipal de Educação está fazendo agora os concursos públicos para inclusão de servidores nos cargos do magistério. Especificamente, a gente teve no final do ano passado, aliás, não sei se os senhores lembram, a gente aprovou uma lei aqui do Executivo em junho do ano passado, aumentando o quantitativo de professores em 7.700 no total no ano passado, e o primeiro concurso dessas vagas ocorreu em novembro e dezembro do ano passado. O concurso foi realizado em 3 etapas. A prova objetiva, a prova prática, a prova objetiva, a prova discursiva e a prova prática. O que aconteceu foi, a prova objetiva contou, como todos sabem, com questões de múltipla escolha, eliminou uma série de candidatos e poderia se recorrer aí. A prova discursiva também eliminou uma série de candidatos e também podia haver recurso. Por último, veio a prova prática. O que é a prova prática? A prova prática, na prova prática, os candidatos que já tinham passado pelas 2 provas tinham que preparar um plano de aula em 15 minutos para apresentá-los a uma banca. É uma análise, vamos concordar, é uma análise extremamente subjetiva, né? Uma coisa é você me dizer que a prova objetiva, aquela de múltipla escolha, tem recurso. Eu já acharia ilógico uma prova objetiva ter recurso, porque objetiva é, como o próprio nome está dizendo, objetivo. Você não tem questionamento ali. A resposta certa é a não ser que tenha erro de impressão na questão, enfim, alguma coisa do gênero, mas não tem o que você, interpretou errado, não tem, o objetivo é aquilo ali. Mesmo assim, na prova objetiva havia a possibilidade de recurso. E na prova prática, não. A gente recebeu uma série de reclamações de professores, já professores da rede, que foram tratados, que alegam ser tratados com arbitrariedade pelas bancas formadas, né? Ou que não estavam prestando atenção, ou que estavam lanchando na hora, ou que nem deixaram apresentar, ou que correram, enfim, ou que estava de óculos escuros, um chegou até a dizer que estava de óculos escuros dormindo, enfim. O fato é, vários candidatos foram reprovados nessa fase, mas o sério para mim, e o que eu venho reclamar da postura, e já vou dizer qual foi a solução já encontrada, o que eu acho ruim é não haver a possibilidade de recurso numa prova que é subjetiva, né? Então, você não interpretem como se eu estivesse reclamando da necessidade de prova prática, não é isso. Eu acho que a prova prática é um avanço no concurso público, acho. Professor é professor da rede há 10 anos, mas ele tem que se reciclar sempre, ele tem que estar atualizado sempre, ele tem que receber capacitação sempre, e é bom que haja a prova prática. Eu acho que nem eles, candidatos, também são contra a prova prática. O que eu acho ruim é você colocar uma prova prática em que os avaliadores têm uma avaliação subjetiva sobre aquilo ali, quer dizer, um casal de avaliadores não vai ter a mesma avaliação do outro casal de avaliadores. Então, você teve pessoas sendo selecionadas com 2 pesos, 2 medidas, né? Houve pessoas que foram aprovadas sem sequer que tenham tido necessidade de apresentar o plano de aula, né? Então, não achei legal, não precisa apresentar não, está aprovado. E outros professores que fizeram uma apresentação, 2, 3 minutos e já reprovaram. Só os números para vocês. A gente tinha 2.188 candidatos já aprovados após as provas após a prova objetiva e discursiva. Desses 2.188, 378 foram reprovados, sendo 110 já servidores municipais concursados, sendo 36 auxiliares de creche, 2 agentes de administração, 7 agentes educadores 2, 1 agente auxiliar de controle de endemias, 1 inspetor de alunos, 20 professores de educação infantil, que acabaram de fazer concurso,
34 professores 2, que já são professores 2, 7 merendeiras e um servente. Volto a dizer, meu protesto que eu fiz na época não foi por ter a prova prática. Eu acho que é importante que a gente tenha a certeza que os nossos profissionais, que os nossos servidores estão sempre se reciclando e sempre em excelência. O que eu acho que foi errado foi a não possibilidade de recurso numa prova subjetiva, como foi o caso da prova prática. Infelizmente, o edital, não houve o que fazer nesse concurso, porque o edital publicado constava no seu item 3.1.1 a seguinte frase, claramente, não haverá recurso da prova prática, ou seja, não tem o que fazer. Se o candidato não concordava com aquilo, era necessária a tentativa de impugnação, de negociação do edital, antes de aceitar, pagar, fazer a prova, estudar, esperar ser reprovado para reclamar. Aí não dá, porque você já gerou direito para os outros lados que fizeram a prova. Fiz uma reunião com o secretário de administração, Dr. Paulo Jobim, expliquei essa questão, não há, evidentemente, o que fazer, meu questionamento era justamente para as próximas, aceitei o argumento e apoiei o argumento de que é necessário ter a prova prática, assim como ele também concordou e apoiou o argumento de que prova prática não pode deixar de ter recurso. Então, eu saí de lá com um compromisso da Secretaria de Administração, que é justamente quem é responsável pelos concursos, e não a Secretaria de Educação, de que os próximos concursos públicos que tiverem as provas práticas terão a previsão de recurso. Aqui, por exemplo, a gente estaria falando de 110 recursos, num universo de 2.000. É óbvio, era perfeitamente factível, nem isso, 100%, se todos entrassem com pedido de recurso. Então, a gente está falando de algumas poucas dezenas para fazer justiça aí num processo que realmente, infelizmente, a meu ver, foi injusto com alguns professores daqui. Bom, o segundo assunto, a boa notícia é que daqui para frente, pelo menos, os concursos não terão mais essa previsão de não ter o recurso para os atuais, enfim, fiquem atentos para os próximos editais, se a gente vai precisar intervir antes ou não. Bom, o segundo assunto é sobre agentes auxiliares de creche e os seus cargos públicos. A gente vai enviar um ofício para a Secretaria Municipal de Educação, um requerimento, perdão, de informação, porque existem ainda cerca de 1.600 vagas de agente auxiliar de creche não preenchidas e 40.000 no banco. Evidentemente, 40.000 no banco. Quem está após o número 1.600 não dá para ser chamado, mas até o número das vagas deveria, né? O concurso vence agora em abril de 2012 e ainda há as 1.600 vagas e no lugar dessas agentes estão trabalhando recreadoras contratadas, né? Boa parte dessas recreadoras contratadas são agentes potenciais que passaram no concurso e estão contratadas por essa empresa terceirizada. Quer dizer, o poder público acaba tendo até desperdício aí no meio do caminho, porque está contratando, teoricamente, o mesmo profissional através de uma empresa terceirizada e poderia ser dado posse a esse profissional para que ele pudesse aí iniciar o seu processo de estágio probatório. Por último, nobre presidente, a matéria que não tem a ver com a área de educação, mas tem a ver com uma demanda dos moradores daquela região. No ano passado, no ano retrasado, perdão, 2010, nós aprovamos aqui o pacote olímpico. E alguns moradores da área de São Conrado trouxeram a demanda que havia um projeto no Hotel Nacional de criar um shopping de salas comerciais junto com os incentivos fiscais dados pela prefeitura e a gente entendeu na época que eles tinham razão, que aquilo atrapalharia o trânsito e tudo. E o fato hoje sai uma matéria, eu fiz uma emenda para isso, a emenda foi aprovada nessa casa, quer dizer, o incentivo era para o hotel e para os quartos, não havia incentivo para salas comerciais. E aí hoje vem uma matéria no jornal com a seguinte aspas: o projeto de reestruturação já licenciado pelo município prevê a construção de uma segunda torre com 10 pavimentos de salas comerciais sobre o centro de convenções do Hotel Nacional. Vou entregar essa matéria com esse grifo à mesa diretora e solicito à presidência que me responda
como que isso é possível se nós aprovamos essa emenda nessa casa. Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 6 minutos. Rapidamente, senhor presidente, só para constatar o que eu vinha falando sobre exatamente as questões das drogas, o TCU, através de matérias que saiu do Jornal o Globo hoje, mostra claramente grandes falhas no tratamento dos viciados de drogas. Falhas essas que são claras quando se mostra, inclusive, não só da questão da falta de preparo das pessoas que realmente lidam com essa questão, que é uma questão de saúde pública da dependência química, mas fala-se também, inclusive, das deficiências, como a droga entra em nosso país, das deficiências, é claro, das fronteiras. E isso tudo é importante, colocado nessa matéria. Eu gostaria exatamente, depois, o tempo está acabando, eu, na verdade, queria ler toda a matéria, mas, infelizmente, não vai haver tempo, mas que a gente pudesse depois colocar, pedir a publicação, para que, normalmente, nós possamos entender que a questão da droga é um problema, na verdade, mundial, mas o nosso país, nós não podemos absolutamente deixarmos aqui de levantarmos essa bandeira, de questionarmos. E digo isso de uma maneira geral. Quando eu falo drogas, a gente está sempre falando drogas lícitas e ilícitas. Questão do álcool, das bebidas alcoólicas, enfim. Mais do que isso, nós vimos aí mais uma tragédia, mais uma grande personalidade da música que acaba morrendo, e aí estamos aguardando a autópsia para ver se foi um dos motivos, e nós sabíamos que ela tinha problema com drogas, mas se um dos motivos também foi o mesmo de outras que acabaram perdendo a vida, não só o talento, mas, enfim, a vida, pelas questões do uso excessivo de drogas. E nisso nós enquadramos aí os tranquilizantes, as drogas psicotrópicas de uma maneira geral. Então, eu queria dizer aos nobres companheiros que a comissão, que espero imensamente continuar fazendo parte dela, a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, possa realmente cumprir o seu papel, exatamente como o vereador Jorge Manaia, não sei se ele vai querer de novo estar a essa comissão, mas esta casa precisa justamente de todo o suporte da presidência para que nossas comissões, e eu digo nossas, todas as comissões da casa, possam realmente estar com um projeto de estarmos agindo e trabalhando também fora da Câmara de Vereadores. Então, aqui fica um apelo para que neste último ano nós teremos que ter uma ação junto com a população, principalmente nessas duas comissões que eu faço parte, até porque essas comissões eu realmente tenho feito questão de estar na rua, dando palestras, convocando a população, que é a Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes e a Comissão de Prevenção às Drogas. Então, aqui queriam fazer essas colocações. A matéria é uma matéria muito importante, que todos tenham ciência, porque a questão da droga existe, muito se fala, infelizmente, aqui aprontamos alguns erros, até de investimento, tá, em relação à capacitação das pessoas que trabalham exatamente na questão da droga, então da prevenção às drogas. Então, aqui eram as minhas colocações. Quero desejar a todos um carnaval de muita responsabilidade, né? Quando se diz que o carnaval é a festa da carne, eu até tenho uma forma de dizer, e aí, às vezes, conversando com alguns companheiros e até pessoas de outros credos, colocam que o carnaval é uma festa que não é de Deus. Bem, eu questiono isso. Tudo é de Deus quando é feito com amor, carinho, responsabilidade. E aí digo até que, por exemplo, quando eu falo que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa, aonde transformou água em vinho, nós temos aí com muita clareza de que Jesus, aonde nós colocamos amor, claro, não é a coisa pejorativa, não é aquela coisa que fica às vezes, até infelizmente, na primeira parte, né, quando se lembra em carnaval, se lembram só dos momentos de mulheres peladas, enfim, mas podemos dizer que podemos ter gente feliz, famílias se divertindo, se unindo, e é por isso que eu desejo a todos um carnaval especial, aqueles que quiserem realmente descansar, que descansem, mas aqueles que quiserem realmente usufruir dessa festa tão importante para o nosso país, tão importante para a nossa cidade, seja feita com muita responsabilidade, com muito amor, sem briga, sem violência e sem excessos,
principalmente em relação às bebidas alcoólicas. Então, eu queria aqui apenas externar também, como ainda me resta um tempinho, o que foi falado aqui, alguns vereadores falaram sobre essa polêmica dos ingressos de carnaval. Claro que eu já fiz isso, já mandei para a mesa diretora, me antecipei até a alguns colegas, mas convicto, aguardando o posicionamento. O Ministério Público fez um pronunciamento e fez uma recomendação, mas existe uma lei, é claro, a juíza vai apreciar, e dentro desse critério, quero apenas observar que isso precisa ser dito. O Sambódromo parece que tem 26 anos. Todos os vereadores que aqui passaram até hoje, sem exceção, segundo informação da mesa diretora, inclusive os que estão abrindo mão de receber os seus convites, até hoje, todos receberam os seus convites. Podem não ter ido, mas fizeram uso da forma política que quiseram. Então, eu hoje abro mão dos convites, até que seja realmente apurado, para ver se existe alguma ilegalidade. Caso não, farei uso absolutamente, porque aqui não estamos para fazer nem demagogia, nem conversa fiada, nem política com questões tão sérias. Estamos aqui, sim, para acatar a determinação do Ministério Público, no primeiro instante, porém, aguardando o julgamento dessa ação. Muito obrigado, senhor presidente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. A oradora inscrita, a nova vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereador Paulo Messina, que preside essa sessão hoje, aos colegas vereadores que estão aqui presentes também, aos senhores assessores, funcionários dessa casa e a todos que nos ouvem e assistem. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os colegas nessa abertura da sessão legislativa deste ano de 2012. Um ano de eleições na cidade do Rio de Janeiro, um ano de eleições municipais. Isso significa dizer que nós teremos eleição para prefeito e também, sobretudo, para os legisladores da cidade. Gostaria de saudar a todos, não só em meu nome, como também em nome do Partido Verde, que tem trazido para essa cidade uma enorme colaboração em termos de atuação política pelos seus vereadores, os vereadores verdes que nos antecederam aqui na Câmara, sobretudo na pessoa do hoje deputado Alfredo Sirquis e da deputada estadual Aspásia Camargo, e também dos vereadores que hoje aqui no plenário são a maioria dos vereadores verdes, né? Dr. Edson da Creatinina e o nosso presidente desta sessão, o vereador Paulo Messina. Então, o Partido Verde, neste ano de 2012, nas eleições, pretende apresentar para essa cidade uma proposta diferenciada da forma de fazer política. A cidade do Rio de Janeiro, ela quer e merece um programa, não só de governo, mas um programa de atuação legislativa que esteja compatível com a beleza e a proposta de qualidade de vida dessa cidade. Por isso, o Partido Verde quer e espera que, durante esse período legislativo de 2012, a atenção dos vereadores que aqui estão seja dada o máximo de dedicação para que nós consigamos sensibilizar a população, que aliás já está sensibilizada por toda a proposta verde para essa cidade. Uma proposta que atua especificamente e fundamentalmente na qualidade de vida
e na participação democrática na gestão da cidade. Nesse sentido, senhor presidente, nós gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que a gestão da cidade está atualmente a merecer um maior cuidado em termos de participação democrática. A participação democrática nos órgãos do Executivo, ela se faz hoje de forma absolutamente capenga. Nós temos hoje um debate aqui na Câmara acerca dos convites para o Carnaval, dos convites que foram distribuídos não só à Câmara de Vereadores, como ao Tribunal de Contas do município, mas também, certamente, o foram à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, talvez, não sei, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Governador do Estado, ao Poder Executivo, e nós não sabemos se o foi também à ALERJ, Assembleia Legislativa, nós não sabemos se o foram também ao Poder Judiciário, nós não sabemos a quem foram distribuídos esses convites, a jornalistas, a artistas, a quem foram distribuídos os convites. É evidente que existe uma certa dedicação à Câmara dos Vereadores, um certo olhar crítico especial à Câmara dos Vereadores. Talvez a Câmara dos Vereadores mereça, mas talvez não. Não o exagero. Uma certa volúpia de achar que tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é, em princípio, mal. Pelo contrário, aqui, a Câmara de Vereadores, ela tem tentado se pautar pelo bem. E mal ou bem, um lugar em que, pelo menos, e com auxílio da imprensa, as coisas ficam mais claras, aparecem. E porque aparecem, têm chances de serem corrigidas, se estiverem para ser corrigidas. Mas eu pergunto, por exemplo, em termos dos convites, pergunto se o Carnaval do Rio de Janeiro não é um evento cultural. E se esse evento cultural, a decisão de distribuição de convites, é um detalhe em relação ao contrato feito com a Liesa. E a pergunta é, quem decidiu esse contrato? Por que decidiu esse contrato? Alguém sabe quem determinou as condições desse contrato? Certamente não foram os vereadores, talvez beneficiários, certamente não foram os conselheiros do Tribunal de Contas, em relação aos quais já foi vedada a recepção dos ingressos. Certamente não foi aqueles que estão recebendo convites e a quem a gente não sabe quem foi. Certamente foi o Executivo. O secretário de Cultura, não sei, a Rio Tour, Conselho de Turismo, Conselho de Cultura, porque o Carnaval é um evento cultural, mas o que eu quero chamar a atenção é que o Carnaval da cidade, que é o evento de patrimônio imaterial maior dessa cidade, talvez maior do Brasil, e quem sabe um dos maiores do mundo, é decidido sem ouvir o Conselho de Cultura do município do Rio de Janeiro. E os senhores sabem por que não é ouvido o Conselho de Cultura do município do Rio de Janeiro? Porque simplesmente não há Conselho de Cultura nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
E não há Conselho de Cultura porque não há uma legislação que diga que tenha que haver um Conselho de Cultura, porque os vereadores não votaram a favor de um Conselho de Cultura. Não! Os legisladores dessa cidade já deliberaram a proposta de haver um Conselho de Cultura. O que não há, desde 2009, é a decisão do Executivo de instalar o Conselho de Cultura, um Conselho Municipal de Cultura que delibere sobre as políticas culturais da cidade, sobre as diretrizes da política cultural da cidade. Assim como não há, vereador Tio Carlos, um Conselho de Turismo para ajudar nas decisões do prefeito, do executivo, dos seus secretários, sobre como se deve conduzir democraticamente as decisões de gestão da cidade. Assim como não há também um Conselho Municipal de Transporte para que haja uma participação popular na decisão de como vai fazer e instalar o metrô na cidade do Rio de Janeiro, que possa deliberar sim ou não pela aceitação das obras propostas pelo Estado do Rio de Janeiro da linha 4. Então, vereador Tio Carlos, esta cidade necessita do funcionamento de conselhos. Precisamos prestigiar mais também os conselhos já instalados, como o Conselho Municipal de Educação, para que as decisões no âmbito da Secretaria de Educação passem e sejam encaminhadas pelos conselheiros do Conselho Municipal de Educação, que prestigie, por exemplo, a incorporação definitiva nos vencimentos dos professores da parcela chamada de encargos especiais de dupla regência, que é uma vergonha na carreira do professor de ensino básico ou fundamental, chamar de encargos especiais as 20 horas suplementares. Precisamos do Conselho Municipal de Educação que definitivamente imponha a implantação de 1/3 de programação escolar para os professores, que muitos deles estão se queixando, e o CEP também, de que não há essa implantação. Então, senhor presidente, nós precisamos, nós queremos, nós desejamos que esse primeiro semestre dessa sessão legislativa, essa Câmara de Vereadores seja efetivamente uma casa de acolhimento ao debate dos temas da cidade, ao debate dos temas que vão ser objeto das propostas eleitorais para a cidade em 2012. Nós queremos e desejamos que nesse primeiro semestre, que nós vamos ter aí pautada muitas leis, como a proposta de lei que será excepcionalmente bem acolhida, de aumento dos conselhos tutelares da cidade, fundamental para o funcionamento e para a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que precisa melhorar, que precisa caminhar, que além da implantação dos conselhos tutelares, seja dado aos conselhos tutelares condições melhores de funcionamento, que é o que nós esperamos também, que essa casa traga aqui ao debate em 2012 também as condições de urbanismo da cidade. A cidade sofre hoje com uma absoluta inflação imobiliária. E aqui devo dizer que o que muitos jornais chamam de
valorização imobiliária é, na verdade, uma inflação imobiliária. Por exemplo, só para exemplificar, ninguém diz, quando vai à feira e o preço do quilo do tomate sobe de 2,50 para 5, que o tomate valorizou. Ninguém, quando vai ao supermercado e diz que o litro do leite passou de 2,80 ou 3 para R$6, que o leite valorizou. O que se diz é que o leite subiu de preço, inflacionou, e que é um horror isso, porque ninguém pode comprar leite, ou que o preço do arroz subiu, ninguém fica esfregando a mão, oba, graças a Deus, o preço do arroz subiu, então ele valorizou, graças a Deus os plantadores de arroz vão ficar muito contentes, e aí eu não vou, vou comprar assim mesmo. É a mesma coisa que acontece com o preço da terra, o preço do apartamento. Se o preço do apartamento custava R$100 mil, e por conta de algum movimento urbanístico na cidade, o apartamento subiu para R$250 mil, nós costumamos dizer que o apartamento valorizou. Lê do engano, ele inflacionou. Da mesma forma que quando o preço do arroz ganha, só quem ganha é o produtor do arroz, quando o preço do imóvel sobe, só quem ganha é quem tem um imóvel, aquele imóvel. E quando ele sobe muito, o que acontece é que quem está, e fica, se vender não compra outro, e quem não está não entra. Não entra nesse mercado, porque o valor que está no bolso para comprar um apartamento que inflacionou, nunca será o suficiente. Quando o imóvel sobe, o que há é uma concentração de renda dos proprietários, cada vez mais ricos, porque só eles podem comprar o imóvel inflacionado. O imóvel e o tomate, quando sobe de preço, é a mesma coisa, porque exclui aqueles que não têm renda para comprar. Então, nós temos que ter um extremo cuidado nas políticas públicas de planejamento urbano na cidade, porque ao longo desses últimos 2 anos, o mercado imobiliário tem subido estratosfericamente. Isso significa a exclusão de toda a população que ainda não é proprietária e quer comprar o seu apartamento, que quer comprar a sua casa, que quer comprar o seu lote. E isso é uma comprovação até no mercado de locação. Nós vemos, declarado pela Secretaria Municipal de Habitação, que cada vez que eles aumentam o aluguel social, mais eles têm que aumentar. Porque, na verdade, há uma pressão da demanda e uma caída da oferta. A oferta está cada vez aumentando, diminuindo mais. E em algumas áreas há uma enorme concentração de investimentos estrangeiros que vêm na cidade comprar imóveis que já não podem mais comprar na Europa e que vêm no Brasil comprar, inclusive em algumas comunidades. Comunidades em Copacabana, comunidades no Catete, onde estrangeiros estão comprando imóveis e alugando para estrangeiros, inclusive na época do Carnaval, excluindo do mercado, de acesso a esse mercado, os moradores da cidade. Então, ainda neste período de 2012, essa Casa Legislativa, que é uma casa popular e precisa se envolver nos problemas dos moradores dessa cidade, com qualidade de vida,
nós precisamos tornar essa casa verdadeiramente uma casa de debate sobre qualidade de vida na cidade, meio ambiente nessa cidade, acolhendo a 2012, o Rio 2012, não só com discurso, mas também com uma prática efetiva de preservação do patrimônio urbanístico da cidade, oferecendo moradia, oferecendo qualidade de vida, oferecendo um bom meio ambiente e protegendo o patrimônio cultural da cidade. Então, senhor presidente, agradecendo esse ano que passou, em que nós tivemos oportunidade de, nesta casa, conjuntamente com todos os colegas vereadores, debater questões importantes para a cidade, eu me despeço neste momento dessa tribuna para dizer que estaremos aqui, todos os vereadores do Partido Verde, né, junto com todos os demais colegas, procurando transformar essa casa numa casa verdadeiramente de debate democrático sobre a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1557/2012, de autoria do nobre vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno dessa Casa de Leis, a constituição de uma comissão especial composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término dessa sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar os preparativos da organização da Jornada Mundial da Juventude Católica, que será realizada no município do Rio de Janeiro em 2013, analisando seus desdobramentos, assim como efeitos destes junto à população da cidade do Rio de Janeiro. Nobres vereadores concordam e permaneçam como estão. Nominal. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo nobre vereador Tio Carlos. Nominal. Oi, presidente. Presidente, nominal. O vereador Tio Carlos acabou de... solicitada a verificação nominal, então, pelo vereador Tio Carlos e também pelo vereador Paulo Pinheiro. Pronto. Os painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 8 senhores vereadores, impedido de votar o presidente, não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima quinta-feira, 14 horas. A presidência solicita as lideranças, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, que mantenham diálogos para a designação dos membros que integrarão as comissões permanentes e convoca a sessão ordinária para o dia 23 de fevereiro, às 14 horas. Está encerrada a sessão.